E aí, meu jovem, minha jovem, queridos irmãos, boa noite, tudo bem? Pois é, estamos aqui de novo gravando a mensagem no estúdio da igreja, do local da igreja em Campinas. Evidentemente, porque você já reparou que nós estamos nessa situação, né? O mundo está nesta situação. Mas graças ao Senhor, hoje nós podemos mais uma vez, aproveitando a tecnologia, desfrutar de uma palavra a mais do nosso curso. Estamos aqui desfrutando do curso Fundamentos da Fé Cristã. E hoje eu preciso esclarecer que nós vamos começar um novo tema. Hoje o novo tema é o viver cristão. É a primeira mensagem desse tema. E essa primeira mensagem, ela tem um título, que é Práticas Individuais e Coletivas. Então hoje nós vamos desfrutar do que é. O que é essa prática individual? O que é essa prática coletiva? Que essa lição nos diz. É isso que nós vamos desfrutar hoje. Senhor Jesus, irmãos, todo cristão, ele tem uma característica. Uma forte característica. Nós podemos dizer que talvez seja a primeira característica de um cristão. A primeira característica do viver cristão. Essa característica é o desejo de se reunir. Então, é isso que nós vamos compartilhar hoje. E olha, eu diria para você que nós poderíamos aqui fechar o livro e abrir um Zoom com os irmãos e fazermos aqui um bate-papo e contarmos experiências sobre as reuniões, sobre o que é reunir para você, qual é a sua experiência de reunir e assim por diante. Então hoje é isso. E essa mensagem parece simples, mas ela tem algo que é profundo. Por quê? Porque isso é uma característica do cristão. Por outro lado, é uma característica que Deus criou. Por quê? A Bíblia nos compara a ovelhas, não é assim? Então, nós somos, aos olhos de Deus, como ovelhas, debaixo do cuidado de um pastor. E eu diria para você que parece fácil cumprir essa característica, mas não é tão simples assim. Mais para frente nós vamos ver por que não é tão simples assim. Queria desfrutar com você que essa questão do reunir, ela tem dois aspectos. É uma prática individual e uma prática coletiva. Você pode reunir-se individualmente, só você e o Senhor Jesus. Só você e Deus. Você pode ter a sua comunhão pessoal com o Senhor. Isso, logicamente, praticamente faz parte do nosso viver, faz parte da nossa experiência. É uma experiência bastante saudável. Creio que todos nós temos essa experiência e não abrimos mão disso. Temos a nossa comunhão particular com o Senhor. E ganhamos nessa comunhão uma porção. Não é assim? Você desfruta o Senhor. Você recebe o iluminar do Senhor. Você ouve o Senhor falar com você. Não é assim, irmãos? Na nossa experiência, certamente que é. Mas no aspecto, na característica de ovelha, nós sentimos mais. Nós sentimos que aí, então, essa prática ela precisa passar do individual para o coletivo. E aí é o nosso tema dessa noite. Como cristão, uma característica é reunir. Eu diria para você que quando você tem a sua comunhão individual, quanto mais comunhão individual você tem, mais desejo de se reunir com os irmãos você tem. E vice-versa, quanto mais você se reúne com os irmãos, mais desejo de ter comunhão individual você tem. Isso é uma coisa positiva, é como se fosse uma coisa alimenta a outra. Só que o contrário também é verdadeiro. Quanto menos você desfruta individualmente, menos você tem vontade de estar junto, reunido com os irmãos. Quanto menos você se reúne com os irmãos, também menos vontade você tem de ter a sua comunhão individual. Então uma coisa alimenta a outra, mas também uma coisa prejudica a outra. Por isso precisamos sempre complementar
um aspecto com o outro. Amém? Então, graças ao Senhor. Queria que agora você repetisse comigo aí na sua casa, sentado aí no seu sofá. Reunir é uma bênção. Vamos falar isso juntos? Reunir é uma bênção. Aleluia. Realmente, irmãos, reunir é uma bênção. Agora, o reunir é uma bênção porque eu queria tocar aqui agora no primeiro versículo dessa mensagem. Está lá em Atos 2, 44 a 47. Ali, nesses versículos, há um aspecto que mostra o que nós ganhamos quando nós nos reunimos. Ali no versículo 44 está escrito assim: todos os que creram estavam juntos. Olha só, esse capítulo 2 retrata o começo da vida da igreja. Então, todos aqueles que se converteram ali em Jerusalém, eles começaram a viver juntos. Isso está registrado. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, aquela experiência que nós já conhecemos. Olha a sequência. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E olha aqui, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então eu diria para você que o primeiro benefício que você ganha quando você se reúne é que você fica alegre. Quando você vem para a reunião de domingo de manhã, e tomara que logo nós possamos voltar a isso, né? Quando você sai daqui no domingo de manhã, você sai triste? Você sai mais triste do que quando você chegou? Se é que você chegou triste? Ou você sai alegre? Irmãos, duvido que alguém consiga dizer que saiu de uma reunião triste. Esse é o impacto, esse é o benefício, essa é a porção da graça que o Senhor nos concede quando nós nos reunimos. Quando você vai numa reunião de casa, quando você vê os irmãos ali do seu grupo, você conversa com eles, tem comunhão, desfruta a palavra junto, canta junto, belisca ali um comes e bebes junto. Você vai para casa triste, chorando, com raiva, desesperado porque a vida não está boa? Lógico que não. Então, irmãos, ó Senhor Jesus, é essa alegria com singeleza de coração que nós desfrutamos quando nós nos reunimos. Então, irmãos, é ponto pacífico. Então vamos colocar do outro lado. Eu vou ficar em casa, eu não vou me reunir. Você vai ter sua porção? Vai. Mas que porção você vai ter? Só a porção individual. A porção coletiva não há meios, não é assim que funciona. Deus não vai te dar, não vai me dar a porção coletiva se nós não estivermos juntos, reunidos. Então, irmãos, essa é a bênção de estarmos reunidos, de estarmos juntos. Amém? Graças ao Senhor por isso. Senhor Jesus, a Bíblia mostra, na sequência da lição, mostra que Jesus praticou isso. Aqui tem uma sequência de versículos que fala que Jesus se reunia com os discípulos. E Jesus se reunia, não era num lugar só. Ele se reunia em vários lugares. Eu anotei aqui, está lá na lição, é a lição número 20, não sei se eu falei no começo, mas é a lição número 20, que mostra que o Senhor, ele se reunia com os discípulos no monte, está lá em Mateus 5:1. Se reunia com eles no deserto, em casa, à beira-mar e num espaçoso cenáculo. Também está aqui, espaçoso cenáculo. E aí, a Bíblia também mostra em Atos que os discípulos, depois que o Senhor morreu e ressuscitou, os discípulos continuaram com o viver de reunião, também se reunindo para diversas ocasiões, para orar, ali em Atos 1:14. Para um viver normal da igreja, está ali em Atos 2, 46, 47, que nós acabamos de ler. Aquilo ali era o viver normal da igreja. A Bíblia fala diariamente, quer dizer, dia a dia.
a Bíblia fala aqui também sobre perseguição. Quando João e Pedro foram presos, eles oraram. Depois, quando Pedro também foi preso, estavam todos ali na casa de Maria, estavam ali todos intercedendo. Então eles se reuniam para as várias necessidades. E hoje, graças ao Senhor, essa é também uma prática nossa. Queria contar aqui uma pequena experiência, eu acho que eu já compartilhei isso, mas eu acho muito interessante porque realmente nós precisamos, né, na época eu precisei me desprender da minha mente religiosa para poder desfrutar. Quando eu me converti, eu tinha 17 anos e eu me converti na cidade, na igreja de São José do Rio Preto. Mas aí aos finais de semana nós voltávamos para Auriflama. Eu e o grupo ali de jovens que moravam juntos e se converteram juntos. Nós voltávamos para Auriflama e pregamos o evangelho, alguns em Auriflama se converteram e nós começamos a nos reunir em Auriflama. Aí pergunta para mim, onde? Se você fosse para sua casa, não, é uma coisa nova. Na época nós éramos até perseguidos por causa do tal da seita do Reverendo Moon. Então nós não tínhamos lugar para nos reunir. Todos jovens, 16, 17, 18 anos, reunia onde? Irmão, sabe o que a gente fazia? A gente ia para a caixa d'água da cidade. A caixa d'água de Auriflama, ela é muito peculiar. Ela tem 50 metros de altura e embaixo tem como se fosse um coreto. Nós íamos lá e nos reuníamos lá debaixo da caixa d'água. Nós ficamos famosos na cidade. Aquela molecada que reúne lá debaixo da caixa d'água. Irmãos, que alegria, que singeleza de coração, que desfrute que nós tínhamos. Isso quebrou todos os meus conceitos, que precisava ter um lugar, que precisava ter uma aparência, que precisava ter uma arrumação para você poder desfrutar do Senhor. Mas graças ao Senhor, pode ser à beira-mar, pode ser no espaçoso cenáculo, mas é possível desfrutar o Senhor, se reunir com os irmãos em qualquer lugar. Amém? Aleluia. Então vamos seguir esses exemplos quando necessário. Queria aqui agora ir para a lição, ir para o livro. Nesse livro eu desfruto muito, irmãos, da primeira página. Vou até mostrar aqui. A primeira página sempre tem algumas perguntas. E são algumas perguntas, geralmente aquelas que você vai ouvir na rua. Aquelas que seu amigo que ainda não creu vai te fazer. E eu queria então responder aqui junto com você 3 perguntas. A primeira é: por que os filhos de Deus devem participar das reuniões da igreja? Eu creio que nós já respondemos. Você deve participar das reuniões da igreja, porque senão você vai ficar sem a porção coletiva. Você vai ter só a sua porção individual, se é que você foi atrás da porção individual. Então, por isso que nós devemos participar das reuniões, para termos a porção coletiva, a alegria, a paz, o desfrute da presença do Senhor. A segunda pergunta também é interessante, e essa já tentou pegar, creio que muitos de nós. Não podemos ser cristãos em casa apenas? Você já foi indagado sobre essa questão? Eu já fui. Sabe aquela pessoa que não quer compromisso com nada? Sabe aquela situação em que a pessoa está sossegada e gosta de viver isolada, sozinha? E ela fala, eu faço a minha igreja na minha casa. Eu vivo sozinho, quero continuar sozinho assim, e eu sou cristão em casa. Pois é. Hoje nós vimos a questão de ser cristão apenas em casa, que praticamente é a mesma resposta da primeira. Eu diria para você que, com todo respeito, há situações especiais, há situações que são exceções. Evidentemente, em determinada situação, em determinada fase da sua vida, você talvez prefira ficar um pouquinho mais recluso, um pouquinho mais distanciado dos irmãos. Mas isso é apenas para ocasiões muito especiais, que Deus certamente vai preparar na sua vida. Mas numa situação normal, irmãos, não existe igreja em casa. Amém? Não existe esse negócio de igreja em casa. Se fosse assim, como é que nós iríamos desfrutar juntos da graça, cada um na sua casa? Não teria jeito, não é verdade? E aqui uma terceira pergunta que diz: onde devem ser as reuniões da igreja? Isso aí
Nós também já respondemos. Onde devem ser? Em qualquer lugar. Quebra o conceito? Quebra o conceito. Igreja não é a parede. Igreja não é aquele lugar que tem um lugarzinho, uma altura pontuda lá e uma cruz lá na ponta. Aquilo não é a igreja. A igreja somos nós. Onde nós estivermos, somos a reunião da igreja. Tá certo? Então, graças ao Senhor por essas perguntas que muitos nos ajudam. E eu falo isso, irmãos, por causa do perigo. E aqui agora eu queria dizer que Deus nos criou com essa característica, não é verdade? Você tem essa característica, não adianta você negar. Se você fica muito tempo sem ir na reunião, você sente que você tem vontade de ir na reunião, por quê? Por causa dessa característica com a qual Deus nos criou. Mas eu diria uma coisa, sabe o que acontece? O inimigo, ele tenta destruir em cada um de nós essa característica. Você já passou por isso? Certamente já passou por isso, não é assim? Então, nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo. Ele tenta criar situações para nos isolar. Hoje, o mundo está vivendo, um isolamento, mas é um isolamento social. Hoje, nós também temos que praticar esse isolamento social. Estamos praticando, mas isolamento espiritual não. O inimigo não vai nos enganar. Do social para o espiritual, de jeito nenhum. Nós sabemos que precisamos das reuniões. Nós sabemos e queremos estar juntos. E o inimigo, com as suas estratégias, ele certamente não irá nos enganar. Amém, irmãos? Eu digo isso porque aqui agora eu vou tomar um pouquinho da liberdade do irmão Ioannis. Ele contou uma parábola, na reunião passada. E aqui agora eu queria contar uma pequena parábola também, que eu já ouvi dos irmãos. E eu queria adaptar a essa questão do reunir. Vamos supor, irmãos, que nós estivéssemos num grupo de pessoas e tivéssemos que chegar ao topo de uma montanha. E uma montanha muito grande. Para chegar lá no topo, você tem que passar por mata fechada, tem que passar por rio, por cachoeira, tem que dormir no meio da mata, enfrentar os animais peçonhentos, enfrentar os animais que tem na mata, passar tudo quanto é tipo de situação para poder alcançar o topo da montanha. E aí tem lá uma opção. Você pode esperar, essa travessia vai demorar muitos e muitos dias, essa subida de montanha, e tem também a oportunidade de você esperar o final, pegar um helicóptero e ir direto para o topo da montanha. Eu diria para você que às vezes o inimigo vem mostrar para nós o helicóptero. Às vezes ele vem nos encantar com a teoria do helicóptero, dizendo que vai ser melhor, você vai ver tudo do alto, você não precisa sofrer, você não precisa passar por aquilo. Para que se submeter a tudo isso? Não é assim, irmãos? E aí vem o helicóptero. Aproveita a vida. Vai fazer o que você bem entender agora. E depois no final fica tranquilo. O helicóptero vai pegar você e levar lá no topo da montanha. Esse é o engano de Satanás para muitos de nós. E aqui eu faria um parênteses para me referir a você, jovem. Eu falo isso porque eu já passei essa experiência quando eu estava no comecinho da minha vida cristã. O inimigo veio com essa teoria do helicóptero. Veio querer mostrar para mim que eu devia primeiro aproveitar a vida, nada de me embrenhar na mata, mas ficar ali curtindo a vida na planície, curtindo a vida no vale, tudo no bem bom. E depois que no final ia ter algo tranquilo para eu atravessar. E eu, graças ao Senhor, não por mim, mas pela misericórdia do Senhor, não entrei nessa. Então hoje eu queria dizer para você, não entre na teoria do helicóptero. Tem que entrar na mata, junto com os irmãos. Tem que participar das reuniões, tem que participar das atividades da igreja. Participe, envolva-se, esteja junto com os irmãos. Vai ter situação fácil? Vai ter alegria? Vai ter alegria. Vai ter situação difícil? Vai ter situação difícil. Mas a hora que você chegar no topo da montanha, agora vamos para o final. Se você estivesse já no topo da montanha e chegasse a turma que passou pela mata e a turma que passou pelo helicóptero, você ia querer sentar com quem para ouvir as histórias? Não é verdade, irmãos? Por quê? Porque passar o dia a dia, o diariamente, junto com os irmãos, é ser aperfeiçoado através das experiências. Agora, você pegar o helicóptero e fazer um sobrevoo lá,
Que experiência você teve? Nenhuma. O máximo que eu vi foi tudo lá de cima e nem vi nada, a mata estava fechada. Então, irmãos, graças ao Senhor, não vamos entrar nessa, tá bom? Queria contar essa experiência, essa pequena parábola, historieta aqui, para ilustrar isso. O inimigo está tentando, mas não vamos cair nessa. Não vamos nos afastar, não vamos deixar de reunir. Amém? Aleluia. Agora nós vamos para uma outra parte da mensagem, que diz respeito a 1 Coríntios 14, 26. Já que nós estamos falando de reunir, como reunir? O que você vai fazer quando você estiver reunindo? Paulo dá uma dica muito boa para nós. E lá em 1 Coríntios 14, 26, tem um versículo que diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Eu queria aqui começar esse versículo de trás para frente. Primeiro, eu queria só ressaltar que aqui tem 5 tem. Aqui no original da escrita bíblica, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem outra língua e outro tem interpretação. Então, tem. Tem do verbo ter, tá certo? Por que eu falo aqui e quero reforçar o verbo ter? Porque não é outro verbo, irmãos, é o verbo ter. Poderia ser outro verbo. Para nós, muitas vezes, é o verbo buscar. Onde você vai? Eu vou na reunião, preciso buscar a palavra. Preciso estar junto com os irmãos, buscar os irmãos. Não, a Bíblia não fala que você tem que ir na reunião para buscar. Lógico que nós buscamos, mas os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não é verdade? Nós precisamos ir para a reunião para praticar essa palavra. É o tem. Já tem, é o verbo ter. Você já tem aquilo. E aí eu queria, então, começar esse versículo de trás para frente. Diz assim lá no finalzinho: seja tudo. Vou repetir, irmãos. Seja tudo. A hora que você estiver na reunião, tudo tem que ser feito para edificação. Até a hora que você chega no local de reunião, a hora que você vê o irmão, a hora que você cumprimenta o irmão, você já tem que fazer aquilo para edificação. Seja tudo feito para a edificação. Amém, irmãos? É isso o que a palavra nos orienta. Que tudo seja feito para edificação. A lição fala de 3 aspectos, de 4 aspectos. Eu achei muito interessante. Diz sobre o cantar, sobre o falar, sobre o orar e sobre o silenciar. Olha só. E é verdade, irmãos. Todos nós já participamos das reuniões, nós sabemos mais ou menos como fazer, não é assim? E às vezes, você vê que a reunião, ela, entre aspas, não andou muito bem, às vezes por causa de algum desequilíbrio. E aqui eu me refiro a esses 4 aspectos. Por quê? Porque às vezes nós vamos para a reunião, irmãos, e nós não fazemos tudo para a edificação. Nós ficamos no nosso ser natural. Nós não entramos no espírito. Nós estamos, às vezes, focados mais no nosso celular, prestando atenção no horário que a reunião vai acabar, preocupado com o irmão do lado, preocupado com a roupa da irmã. Então, nós precisamos focar. Nós precisamos nos reunir no Espírito, porque a Bíblia fala, tudo seja feito para a edificação. Aí nós vamos saber se precisa cantar muito ou pouco. Qual hino nós vamos pedir na reunião? Se a gente vai compartilhar ou vai falar, a gente sabe se deve falar muito ou falar pouco. Se você vai orar, você sabe se você deve orar muito ou orar pouco. E o silêncio? Às vezes, irmãos, eu já passei por essa experiência. Às vezes você está numa reunião, pode ser uma reunião de casa, você está com um ponto pronto para falar, que você desfrutou, é o tem, né? Você tem aquilo com você. Mas a reunião direcionou para outro assunto, outra situação. Aí, dentro de você, você tem que fazer a opção. Você vai falar mesmo assim? Ou vai silenciar e deixar o fluir do Espírito conduzir a reunião? Então, nós precisamos ter a sensibilidade. Não é porque eu tenho que expor, falar, manifestar. Às vezes eu tenho, mas o Senhor vai pedir, guarda o que você tem. E, amém, eu vou guardar o que eu tenho. Eu estou submisso ao Espírito.
no decorrer da reunião. Então, irmãos, graças ao Senhor, eu queria reforçar esse ponto, essa questão do que fazer. Aí eu diria para você, é possível? É possível. O contexto desse capítulo 14 de Coríntios fala sobre dons. E aí nós já sabemos, irmãos, ninguém escapa, você não pode alegar nada, você não pode justificar, você tem dom. Você tem pelo menos um dom, e é exercitar o dom para que tudo seja feito para a edificação na reunião. Ah, mas eu nem fico no local, eu fico lá cuidando do estacionamento. É um dom que edifica a reunião. Ah, mas eu fico na porta, eu fico cuidando do som, eu fico cuidando da livraria. Não tem problema, tudo é feito para a edificação. Então, irmãos, graças ao Senhor pelo dom. O Senhor deu dom para você? Exercite o seu dom na reunião, para que tudo seja feito na reunião. E aqui, para selar esse assunto, irmãos, eu quero ler com os irmãos Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, 16 e 17. Diz assim: 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Amém, irmãos? Não aparecerá de mãos vazias nas reuniões. Cada um oferecerá o quê? Na proporção em que possa dar. Não vai ser pedido de você o que você não tem. O Senhor sempre nos pede o que nós temos. E é segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então, irmãos, não é nada nosso. Nós apenas tomamos do Senhor, o Senhor nos dá, para depois nós apresentarmos na reunião. Olha que bênção. Mas o princípio é, não devemos ir de mãos vazias. Tem um hino maravilhoso, né? Não poderemos ir de mãos vazias. É um hino maravilhoso. Se fosse uma reunião grande agora, eu ia parar aqui e falar, vamos cantar esse hino. De tão maravilhoso que é. Por quê? Porque realmente é um princípio do Senhor para nós. E é o Senhor que nos dá antes. Então, irmãos, nós não temos desculpas. Quando nós nos reunirmos, vamos fazer tudo para a edificação, não indo de mãos vazias. Amém? Aleluia. E agora, para terminarmos, indo já para o final da mensagem, eu queria ler com os irmãos um alerta que a Bíblia nos faz, que está lá, um alerta conhecido de todos nós, creio, está lá em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10 tem um alerta, uma advertência com respeito às reuniões. É muito interessante nós desfrutarmos isso aqui, porque nessa mensagem nos é acrescentado que nós temos que ter intrepidez para adentrar ao Santo dos Santos. Em outras palavras, nós temos que ter intrepidez para irmos diante do Senhor. Quando? Na nossa comunhão individual. Lá na hora de pegar o tem. O que você tem? Não tem? Então vai atrás de ter. Vai atrás. Busca o Senhor, entra no Santo dos Santos, desfruta o Senhor, invoca o Senhor, leia a palavra do Senhor, ouça os hinos. Quando você faz isso, irmãos, o Senhor às vezes te dá uma pequena frase, uma frase de um hino, e aquilo é a sua porção. Então, aqui vamos fazer isso? Vamos, com intrepidez, porque o Senhor já abriu um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. E aqui fala, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. A questão é, às vezes a gente fica longe, não se aproxima. Precisamos nos aproximar. E aqui fala, com sincero coração. Aqui eu queria parar um pouquinho para falar. Às vezes, falta para nós sinceridade com Deus. Não adianta a gente tentar coisas, irmãos, tentar subterfúgios. Nós não enganamos nem a nós mesmos e nem a Deus. Às vezes, irmãos, nós temos que chegar e ser sincero para Deus. E ir diante dele, olhar nos olhos e falar, Senhor, eu não estou com vontade de ir na reunião. Fala para ele, não tem problema, nós estamos falando de reunião, por isso que eu estou falando isso. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu estou sendo sincero, eu não estou com vontade de ir na reunião. Só que se prepara para a resposta, tá bom? O Senhor vai falar para você, vai sem vontade, não tem problema. É assim que funciona. Então eu diria para você, vá diante do Senhor com sincero coração.
em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como é que a gente considera uns aos outros e como é que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras? Cada um na sua casa? Não, irmãos. Estando juntos, reunidos. Amém? E agora a advertência que nós já conhecemos. Não deixemos de reunir-nos, não deixemos de congregar-nos. E aí, irmãos, infelizmente, né? Quando você lê isso na Bíblia, dá uma dor no coração. Infelizmente, Paulo registrou isso naquela época. É o costume de alguns. Misericórdia, irmãos, que isso não seja o nosso costume. Longe de nós, não vamos deixar apagar de nós essa característica que Deus criou para cada um de nós. Nós somos seres sociais, como cristãos, gostamos de viver juntos, gostamos de viver em bando como ovelha. Mas o costume de nos afastar, o costume de deixar de congregar, que não seja nosso, que seja algo longo de nós. E Paulo fez naquela época a advertência, porque o dia se aproxima. Então, irmãos, quanto mais hoje, né? Quanto mais hoje. Mas que isso não seja para nós, irmãos, que vivemos a vida da igreja, uma ameaça. Tem que ameaçar os irmãos que o Senhor está voltando. Não. Se reúna para ser feliz. Se reúna para desfrutar o nosso Deus maravilhoso. Só por isso já vale a pena nos reunirmos. E de lambuja nós ganhamos a bênção da alegria. Nós ganhamos a bênção do dia se aproximar e nós não estarmos em falta com o Senhor, pelo menos nesse aspecto do reunir. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, acho que era esse o encargo que eu tinha para compartilhar, que o Senhor possa abençoar o nosso reunir. Cada um de nós possamos ter essa prática viva na nossa vida. Jesus é o Senhor. Eu vou terminar fazendo uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pastor e nós somos ovelhas do Teu rebanho. Às vezes, Senhor, nós queremos nos desgarrar, mas que o Senhor, com a Tua infinita misericórdia, possa sempre nos buscar, nos trazer de volta. Senhor Jesus, nessa hora nós pedimos a Ti, para os irmãos que estão nessa situação, estão querendo desanimar, estão querendo desistir, não tem onde mais se apegar. Senhor, não permita que eles se afastem. Traga esses irmãos de volta, traga esses irmãos para o rebanho, traga esses irmãos para as reuniões. Oh, Senhor Jesus, aleluia, amém. Amém, irmãos, aleluia. Jesus é o Senhor. Amém.